Bem-vindo ao canal Escatológico. Falarei hoje a respeito dos perigos da religiosidade. Em Mateus capítulo 12, Jesus ele foi abordado pelos religiosos de sua época, os fariseus, porque está escrito que naquela ocasião Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Porque o judeu, eles tinham que ali guardar o sábado. No sábado não se faz nenhum trabalho, nada é permitido a não ser descansar. Seus discípulos estavam com fome. Veja que a fome é algo natural do ser humano. E começaram a colher espigas para comê-las. Quer dizer, matar a fome, e renovar as energias para o dia. Os fariseus, vendo aquilo, já olharam assim com aquele olhar crítico, lhe disseram, olha, foram repreender o Senhor Jesus. Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. E havia penas severas para quem quebrava o sábado. Jesus então respondeu, vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e junto com seus companheiros comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Quer dizer, Jesus falando a respeito dele mesmo. Se vocês soubessem o que significam estas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, porque a religiosidade implica em muito sacrifício, cumprimento de muitas regras. E aquele que não cumpre a sua regra, a regra religiosa, é mal visto. Não teriam, então Jesus fala, desejo misericórdia, não sacrifícios. Se vocês atentassem para isso, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. Estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram. Vejam só a religiosidade. Procura motivo para acusar. Então perguntaram, é permitido curar no sábado? Então eles estavam esperando alguma ação de Jesus ali, Ele lhes respondeu, qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair no buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Porque para Deus o ser humano é muito importante. Então vale mais do que uma ovelha e qualquer animal. Portanto, Jesus concluiu, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem, e aqui é interessante que Jesus não toca no doente, porque ali, quando você tocava no doente, pela lei judaica você se tornava impuro. Então o que aconteceu? Jesus simplesmente disse. Então ele disse ao homem, estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. E vejam só, esse conflito aqui, conflito de palavras, esse embate dos religiosos contra Jesus, tem um cume, então culmina, tem um ápice muito estranho. Então os fariseus saíram de perto de Jesus e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Então, a maior prova de que as conspirações surgem muito é no meio da religiosidade. Conspirar é inspirar em conjunto.
Então, eles se reuniram e começaram a pensar como matar Jesus por causa da religião deles, por causa da religiosidade. Então, é muito fácil a pessoa confundir o ser religioso com buscar ter um relacionamento vivo com Deus. Todas as religiões do mundo se baseiam na tentativa feita pelo homem de se chegar até Deus. Mas, diferente disso, o Evangelho envolve uma verdadeira relação com Deus, porque o Evangelho não é religião, é Deus vindo buscar o ser humano. Ele se rebaixando, sendo feito igual ao homem e se sacrificando em sacrifício vivo, né? Pelo ser humano, por aqueles que ele veio buscar. É isso que está no Evangelho. Então, na verdade, sem você perceber, você pode se tornar um religioso. Quer dizer, você vai substituir esse relacionamento com a pessoa de Jesus por um espírito religioso. Então, alguns sinais que mostram se você, para nós sabermos se estamos sendo religiosos, ao invés de termos um relacionamento vivo com Jesus. Então, no meio, quando você está com Cristo, há liberdade. Você vê que os discípulos estavam com ele. E eles foram colher espiga no sábado. Porque onde tem Deus, há liberdade. Então, Cristo, como Deus, dava ali a eles. O próprio Cristo, Deus encarnado, não recriminou os seus discípulos. Mas religiosos, donos da verdade, sendo que a verdade viva estava ali na frente deles, então eles achavam que tinham engaiolado Deus, foram recriminar o mestre. Porque os discípulos, porque eles estavam dizendo, olha, você tem que recriminar os seus discípulos. Mas não, onde há o Espírito, aí há a liberdade, o Espírito Santo, onde há Deus, onde há Cristo. Então vejam só, nós vemos que os religiosos, o primeiro sinal que você é um sujeito religioso, é que você começa a julgar pela aparência, meu amigo. Então você vê um irmãozinho, não, ele não está vestido do jeito que eu gosto. Ali não, rapaz, olha só como o cara, ele deixa a barba por fazer. Não, olha aquele ali, ele corta o cabelo de um jeito tão estranho, não é? E rapaz, aquele lá ele usa uma roupa, uma camisa, tá meio coladinha assim. E o tênis daquele homem ali, aquela marca ali, ouvi falar que aquela marca ali é do Satanás. Na marca de tênis, tem um, né? Aí começam a julgar pela aparência. Mas vejam só, vocês não se lembram de Davi, né? Que o próprio pai o julgava pela aparência, porque era apenas um pastor de ovelhas, mas Saul foi ungido como rei. Samuel foi ungir Davi como rei de Israel, para ocupar o lugar de Saul. E era alguém que, aos olhos do próprio pai, era um rapaz insignificante. Então Deus nos julga pelo nosso coração. A própria palavra fala isso. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Mas o homem julga pela aparência. Então, você já deve ter ouvido falar de muitas igrejas em que a pessoa vai assim, vestida mais despojada, né? Uma veste mais largada, tal, e é mal visto. Ou então a mulher que passou um batom, colocou um brinco, então é julgada, né? Então isso aí é um grave sintoma de mera religião. Isso que fizeram os fariseus, julgaram pela aparência. Bom, outra coisa do religioso é que se você está virou um religioso, é que
às vezes nós pensamos que podemos comprar o amor de Deus, barganhar com Deus. Não, se eu fizer isso, Deus vai fazer aquilo. Agora, se eu fizer o contrário, rapaz, aí eu tô enquadrado. Estou enquadrado e Deus não vai ter misericórdia. Aí você começa a ter um relacionamento baseado no medo. Porque as Escrituras, ensinam que a salvação vem de Deus. A religião se refere a um esforço feito pelo homem para agradar a Deus. A motivação por detrás desses esforços inúteis tem a ver com seguir certas regras ou regulamentos que regem apenas o homem exterior, a fim de que esse homem exterior esteja correto diante de Deus. Esta é uma clara violação das passagens que nos ensinam que somos salvos pela graça e não pelas nossas próprias obras. Então, o próprio Jesus aqui, ele fala mais adiante, nesse mesmo livro de Mateus, aqui, no verso 15, Jesus é a tradição judaica, E aí ele fala também que a respeito de honrar pai e mãe, que eles burlavam a lei deles, para não honrarem pai e mãe, mas fingirem que estavam honrando também. E ele também fala a respeito, deixa eu procurar aqui, bom, ele fala aqui, Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Então, Jesus falou que o que torna impuro o homem é aquilo que sai da sua boca, porque a boca fala o que está cheio o coração. Então, eles se preocupavam muito com os detalhes da lei, mas deixavam de lado as coisas que realmente importavam. Porque as Escrituras nos ensinam, com esse verso, que Deus está mais preocupado com a limpeza do homem interior do que a nossa conformidade exterior a determinadas regras e regulamentos. Então, a sua religião, um sujeito religioso, fala, olha, tem igreja aí que diz o seguinte: você tem que andar de terno e gravata, tem que andar barbado, barbado não, a barbinha feita, mulheres não podem usar batom e tal. Se você é um religioso e quer se submeter a isso, o problema é seu. Agora, o que é ruim é quando você começa a apontar o seu dedo. Não, aquela irmãzinha ali, rapaz, olha, começa a fofoca, É um pecado impressionante, que também leva para o inferno, É a fofoca. Aí chega lá, aquela irmãzinha lá, ela, ela tá usando uma roupa que não coincide com a regra da religião. Fulano começa a apontar. O sujeito vai ficando numa loucura que ele está apontando para todo mundo. Aponta assim, mas tem um monte de dedo apontando para ele, não vê nada disso. Porque é o religioso. O religioso enfrenta o próprio Jesus Cristo. E a religião leva ele a odiar o próprio Filho de Deus. Então o religioso, na verdade, ele mata Cristo em seu coração. Entendeu? Então não deixe isto acontecer com você. Então, as pessoas que só têm uma forma de piedade, sem transformação interior, elas negam o poder de Deus. Então a gente pode observar isso. Acontece todo dia.
Outra coisa é que o religioso ele é sempre crítico sobre a vida de outras pessoas com Deus. Ele não se importa como ele está vivendo ele e Deus. Ele é como se fosse um censor, né? Está sempre censurando todo mundo, porque as pessoas vivem, às vezes, com Cristo em liberdade. E aquilo o ofende, porque ele não consegue viver a liberdade que o Evangelho lhe proporciona. Ele fica escravo de suas próprias regras religiosas. Então, uma vez que eles são exigentes consigo mesmos, né, em geral, eles não entendem a graça de Deus e andam sempre se autocondenando. Então, assim, eles exigem o mesmo comportamento das pessoas que vivem a graça de Deus, que entenderam que são pecadoras, mas que dependem totalmente da graça de Deus, da aceitação de Deus em Cristo para serem salvos. Eu não preciso ficar ajoelhando em milho, né, seguindo regras humanas. Né? Eu conheço o meu interior. Então, você conhece seu interior, meu amigo? Você aí tem algum pecado? Né? Todos nós pecamos todos os dias. Então, no fim do dia, você vai e pede perdão a Deus pelos seus pecados. Agradeça a Deus e viva a alegria do Evangelho, né, por ter sido salvo pela graça, pecador miserável que nós somos. Né? Então, outra coisa, que o religioso, ele não faz nada para a obra de Deus com amor, mas por pura obrigação. Então, se um dia eu faço, né, a gente faz os canais, eu tenho certeza que todos aqueles que estão fazendo canais no YouTube fazem porque gostam. No dia que você entender que isso não traz mais um prazer, uma alegria, então é melhor fechar o canal. Né? Porque temos que fazer a obra de Deus com alegria. E cada um tem o seu ministério, que o faça com alegria. Então não devemos executar deveres cristãos, mas fazer tudo com paixão e alegria, fome de agradar a Deus, não porque Ele vai me dar alguma coisa, mas porque Ele já me deu a salvação. Então servimos a Deus como servos inúteis, porque nada fizemos e tudo recebemos. Então, essas pessoas religiosas também, elas gostam de terem honra, serem honradas, né? Jesus, vejam só, o Filho de Deus, né? Ele não queria agradar ninguém não, só ao Pai. Então, Jesus, ele enfrentava mesmo os opositores, porque não devia nada a eles, né? Pelo contrário. Nós vemos aqui que, né, que Jesus enfrenta, até os chamou de raça de víboras. Né? Chamou os religiosos de raça de víboras, porque são traidores. Né? Eles traem até o Deus Todo-Poderoso. Né? Não foram pessoas consideradas mais ruins aos olhos da sociedade que mataram o Senhor Jesus, não, que o crucificaram. Pelo contrário, governadores, pessoas de posição, alta posição religiosa, alta posição política. Então são muitos desses aí que estão sendo adorados, né? O sujeito tem alta posição religiosa, tá lá, o Papa, né? Alta posição religiosa. E um traidor de Cristo, porque fala tanta bobagem antibíblica. Você acha que Cristo se agrada dele? Não, sabe muito bem o que é aquilo. Regras religiosas. Os governadores, os que têm aí poder, a maioria aqui no Distrito Federal tem um governador que ele odeia, ele é inimigo do Evangelho. O sujeito é inimigo de Cristo, da cruz de Cristo. Não pode ver uma igreja que ele manda derrubar, cara. Entendeu? Você acha que Deus se agrada de um homem desse? Eu tenho posição, se Cristo falou para Pilatos, nenhum poder você teria sobre mim
se do céu não lhe fosse dado, meu amigo. Então você que acha que tem poder, coitado de você. O seu julgamento vai ser muito pior. Porque se você não reconhecer que esse poder, né, passageiro vem de Deus, meu amigo, vai acabar como Nabucodonosor, comendo grama, o homem mais poderoso daquela época, comendo grama e pastando, né? Bom, é isso que acaba, né? Esses religiosos, essas pessoas anti-Deus, verdadeiros anticristos, né? Tanto no meio político como no meio religioso, todos eles, né, aí sendo geridos por regras que desagradam a Deus. Bom, se você também é uma pessoa religiosa, você não vai ser considerado, não vai se sentir filho de Deus. Né? Aí você pode lembrar eu lembro daquela parábola do filho pródigo. Veja só. Então aquele pai, ele tinha 2 filhos, né? Tinha um filho que sempre estava lá do lado dele e o filho pródigo, que caiu lá em pecado, foi, né, na lama, mas ele retornou arrependido, e o pai matou lá o bezerro lá para fazer um churrasco. E o que aconteceu? Ao invés do irmão se alegrar com aquele outro irmão que tinha sido restaurado, o que acontece? Ele começou a reclamar com o pai. Poxa, eu sempre estive com o senhor e nunca fizeram uma festa para mim. Hã? Porque o relacionamento dele com o pai era um relacionamento não de amor, mas de regras. Né? Eu sempre fui certinho e o senhor nada fez para mim. Não é obrigação dele ser correto com o pai, poxa. É filho. Mas ele se considerava, na verdade, um empregado. Porque o empregado, ele faz tudo certinho para não ser, né, demitido. Aí não. Ele era o quê? Um mero religioso. E aquele filho que caiu no pecado e retornou, ele agiu como filho. Né? Porque ele chegou de mãos vazias, sabendo que, na verdade, o pródigo era o pai, né? Deus é o pai pródigo. Então, ele não quer que você viva uma vida religiosa, mas uma relação, né, de alegria. Porque os religiosos, eles conhecem a linguagem cristã. Eles sabem como agir e usam esses atos, né, esses rituais para ganhar influência dentro dos círculos, né, círculos cristãos, dentro de uma igreja, dentro de até mesmo numa reunião de oração, né, quer ter poder sobre os outros. No entanto, a projeção de um personagem cristão não dura muito tempo. Então, você tem que ter um relacionamento vivo com Deus. Então, meus queridos, cada um de nós, todos nós podemos cair nesses erros e se encaixar numa das coisas que falei aqui a respeito de religiosidade. Mas Deus chama cada um de nós para vivermos e experimentarmos o seu amor numa relação filial. Porque o próprio Deus diz, né? Eu já não vos chamo servos, mas amigos. Então, seja um amigo de Deus. Viva a sua vida dentro da liberdade cristã, dentro da liberdade do Evangelho. Porque a única maneira de experimentar essa plenitude de Deus em nós é deixar que Ele cresça e que nós diminuamos. Se você tentar inverter essa situação, então você será um mero religioso e vai viver a sua vida apontando o seu dedo para todos e esquecendo realmente de viver a sua vida com Deus. Né?
Que Deus nos dê sabedoria. Fica a dica.